Fala, galerinha abençoada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do SMKcast, este podcast em forma de conversa, resenha, que tem o único objetivo e propósito abençoar vidas, abençoar os convidados, compartilhando suas histórias inspiradoras, gerando insights, mostrando para vocês que é possível sim empreender, que é possível sim viver um propósito em suas vidas. E hoje eu trouxe aqui dois convidados que são referências quando se fala em empreendedorismo e propósito. Eles atuam, tem um grupo que controla mais de 5 CNPJs. Os caras são bravos, trabalham no ramo da beleza, empreendem na moda e eu sou suspeito em falar porque um deles é um grande amigo, o outro também está se tornando. E é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Thiago e Maurício. Obrigado pelo convite. Obrigado, Samuel. Para mim é uma honra, um prazer, uma alegria. Quando eu recebi esse convite, a gente não pensou em duas vezes em estar aqui, porque a gente sabe do real propósito que é essa conversa, né? Então, vamos lá para esse bate-papo. Show, muito bem-vindo, Thiago. Que legal, obrigado pelo convite. É uma honra para nós poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, alcançar mais pessoas e que esse propósito que em algum momento nos encontrou possa encontrar talvez muito mais pessoas através dessa mensagem. Amém, vai sim. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o Thiago e o Maurício, eles são responsáveis pela marca Duo. A Duo tem salões de beleza feminino, eles também têm barbearias e também têm lojas de moda masculina. E além disso, eles empreendem no digital, educando e trazendo conhecimento para muitas pessoas. E eu quero que aqui eles compartilhem um pouquinho das suas histórias, dos seus novos desafios. E para a gente começar, Thiago e Maurício, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como começou toda essa história de vocês, como é que nasceu o empreendedorismo na vida de vocês e compartilhe um pouquinho da história, quem que é o Thiago e quem que é o Maurício. Bom, hoje a gente faz parte desse grupo que você acabou de relatar, né? Mas a nossa história começou, né, há alguns anos atrás. Né? A gente vem de famílias humildes, né? Nós não somos de Passo Fundo, viemos para cá em um determinado momento da nossa vida. Conheci o Maurício dentro de uma empresa, né, na qual a gente prestava serviço, e a gente, nessa caminhada, nesse decorrer dessa caminhada, a gente foi criando um laço, uma amizade, e logo assim que o Maurício teve a oportunidade de começar a empreender, né, nessa área da beleza, ele continuou trabalhando ainda nessa empresa, da qual eu fazia parte, e a gente trocava muita ideia e foi despertando em mim também o interesse de empreender. Eu sempre tive a consciência, né, no trabalho que eu fazia, que eu era um intraempreendedor. Eu olhava para aquele negócio ali como se fosse meu, tentando entregar para a empresa e para os meus clientes o melhor que eu poderia, entendendo, partindo do pressuposto que aquela empresa era minha e eu precisava agregar valor para a empresa e para os meus clientes. E quando o Maurício vem para esse mercado empreender de uma forma ativa, né, a gente tinha essa conversa simultânea e despertou aquela veia empreendedora, aquela vontade sim de me arriscar, né, de tomar risco, de colocar meu nome no CNPJ também. Então, ao decorrer dessa conversa, vocês vão entender um pouquinho mais, né, toda essa jornada que vão lá um pouco mais de 10 anos, né, Maurício? É isso aí. Eu vou tentar sintetizar bem, clarificar da melhor forma possível para entender. Existem duas histórias, né? A história do Grupo Duo e a história individual de cada um de nós. Certo. E o Grupo Duo, ele hoje conta são 2 salões de beleza. Um deles é um salão tradicional, um formato que a maior parte das pessoas conhecem, oferece todos os serviços relacionados a cabelo, maquiagem, unha, cuida da parte visual e estética, especialmente do público feminino. Certo. Tem um outro salão que é um modelo inovador que nós trouxemos, que é um salão especialmente por assinatura, que presta serviços express, serviços mais rápidos. É aquele realizar o sonho de toda mulher de lavar o cabelo quantas vezes quiser no salão,
com investimento que faça parte do dia a dia dela. Me fale isso, agora tu vai botar numa rascada, Gabriel. É isso aí. Tanto para tua esposa quanto para qualquer mulher. Se você perguntar para ela, por exemplo, chegar hoje lá, amor, não dá tempo de fazer alguma coisa, vamos sair para jantar. Sim. Provavelmente a resposta dela vai ser assim, eu ainda preciso lavar o meu cabelo. É sempre esse é o empecilho que a gente tem, né, Maurício? Exatamente. Lavar cabelo para mulher é um evento. É um evento. Ela para 1 hora do dia dela. Sabe que abrindo aqui em parênteses, isso é uma coisa muito... Eu não sabia disso, inclusive. Uhum. A minha mulher um dia até comentou, que sonho se a gente lavasse o cabelo só do salão. Uhum. Eu não sei o que tem de diferente, porque a gente homem não vê essa... Ela disse, imagina a gente lavar o cabelo sempre no salão. Que visão bacana. Legal, né? E que facilita a vida, né? Então tem um propósito também em facilitar, né? Exatamente. Sabe que uma das primeiras respostas que a gente teve de que nós acertamos em um modelo inovador que realmente vai ganhar muito espaço, tanto aqui em Passo Fundo quanto o nosso objetivo é poder crescer com esse negócio, foi logo no primeiro mês de negócio, o feedback de uma cliente, ela disse assim, vocês não estão me vendendo um cabelo bonito, vocês me venderam tempo com a minha família, eu tô arrepiado de falar, tempo com meu filho. Nossa. Porque quando eu tinha que lavar meu cabelo, eu tinha que deixar meu filho ali, eu ficava 1 hora e meia envolvida entre lavar, secar, tratar. Eu venho aqui agora, é rapidinho, saio do trabalho, passo aqui, meia hora, chego em casa e o meu tempo é totalmente para ele. Então, foi muito legal mesmo. Quer falar alguma coisa? Vamos ouvir? Falaram muito no Smart ainda, né? Não tem dúvida. É uma... Abrindo um parênteses ali que você falou, Thiago. Quando, nesse modelo de trabalho que você trabalhava antes, era vendas, isso? Uhum. Era vendas, era a parte comercial. Maurício cuidando da parte técnica, né, de uma marca de cosmético. E eu na parte comercial, visitando salões, lojas nessa área comercial. E como é importante, né, Thiago, a gente, indiferente quando você é funcionário, quando você é o patrão lá, digamos assim, é você se fazer parte do negócio. E quem trabalha com vendas tem muito disso. Porque você já tinha a semente lá no coração do empreendedor, porque já tinha proposta ali. Por isso que você era tão diferencial para a empresa. Porque você dava o seu melhor. Você estava lá, mas você vivia o negócio. Não, eu faço parte disso. E que bom quando a gente tem colaboradores. Vocês hoje estão do outro lado da moeda, por isso que Deus abençoe e coloca pessoas, tenho certeza que vou colocar pessoas que estão nesse propósito, porque que lindo se o propósito delas for depois ter o próprio negócio, mas enquanto elas estejam vivendo quanto funcionários, quanto colaboradores, elas entendam que elas fazem parte de uma história. Elas não estão ali só para vender, mas elas estão ali para vender talvez um sonho, talvez elas estão ali para vender uma experiência, como vocês têm falado. E aqui eu quero falar um testemunho disso que você me falou, verídico, é uma história que hoje compartilhando, alguém comentou comigo assim, tem um modelo de... Eu fiquei sabendo hoje mesmo, cara, por isso que eu disse, eu não sabia disso. E daí ela me disse, o que eu comentei, inclusive foi a Gabi, aqui da Compralto, os parceiros da Compralto, essa loja maravilhosa. A Gabi me disse, é legal o salão, ela perguntou, quem vai ser os convidados, Jorge? Eu falei, vai ser o pessoal lá dentro. Ela falou, vai ser muito legal porque me chamou a atenção que eles têm agora um negócio de assinatura lá. Eu acho até que eu vou fazer para lavar o cabelo. Já saio da academia, vou lá. E ela disse, outro dia eu parei lá para ver como é que funcionava assim na corrida da academia. E eu tava saindo e uma mulher disse, pode fazer porque é muito bom. Eu disse, legal. O negócio, aí que a gente vê que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Quando os outros... Porque o marketing é legal, mas o melhor marketing continua sendo boca a boca, quando a gente gera conexão e resultado. Como você falou da experiência da mãe ali, que começou a ter mais tempo de qualidade. Então não é só o serviço. Quando o Thiago trabalhava nas vendas, quando o Maurício trabalhava lá vendendo a parte técnica, tinha algo além. Tem mais a ver com a mentalidade, né? Enquanto eu estava como representante, eu procurava estudar e me dedicar para entregar mais do que um produto ou uma ação comercial para o meu cliente. Eu tentava olhar quais eram as dores dele como empreendedores, muitas vezes solitários, porque empreender, você sabe, é uma carreira solitária. Às vezes você não tem a quem recorrer, às vezes você não tem um conselho, você não é uma grande empresa que tem um conselho para te ajudar em determinadas decisões. E como representante, eu me colocava nessa posição de entregar algo a mais para o meu cliente, porque eu dependia do sucesso dele. E por que hoje tu vê assim que poucos fazem a diferença? Porque são pessoas que entendem
que eles precisam se especializar na parte de vendas, na parte comercial, na parte de gerar essa conexão, de gerar essa... de não pensar só na venda, mas no que ele está solucionando. Porque hoje, eu estava vendo uma matéria sobre isso, empresas, Maurício, por isso que eu adoro empresas como as de vocês, cara. Nós falava aqui antes, no offline, sim, da importância de não pensar só em números, mas no propósito. Isso é lindo. Porque daí, assim, ó, eu vi nessa matéria a empresa, um grande formador de grupos comerciais que dá treinamento, ele foi fazer uma visita surpresa para uma empresa que estava abrindo. Os caras investiram 5 milhões nessa empresa, uma empresa assim, num ponto estratégico no ramo da beleza. Olha só, num ponto estratégico em Porto Alegre, uma loja assim, um salão top, com tudo que é de moderno e tal. E daí esse grande gestor de pessoas e mentor, ele chegou e perguntou para esse cara, que era fã dele, inclusive, o proprietário, o investidor que estava fazendo esse negócio, tá, me diga lá, quanto tu gastou nesse negócio, muito bonito e tal? Ele disse, 5 milhões. Quanto que você investiu no treinamento das pessoas que querem trabalhar? O cara ficou sem saber o que falar. Uhum. Então o pessoal tá muito mais... Daí por isso que hoje a gente chega num salão, o vendedor vai lá pensando em vender, isso aqui, esse pacote tanto. Não, mas às vezes o pessoal não quer saber o valor. Tem aquela palavra clichê que a pessoa diz, adora comprar, mas ela odeia o vendedor. Por quê? Porque geralmente o vendedor está só preocupado na venda. Chega a pessoa lá, ela não sai de trás, sabe o quê? E ela só fica perguntando, mas quanto que gastava? Não é isso. O que você precisa? Né? Porque às vezes tu vai numa ótica lá, a pessoa tá querendo te vender um óculos que não é o que tu tá procurando. Porque às vezes um óculos deve... E às vezes o vendedor não te pergunta. Porque ele não está preocupado em resolver o problema do Maurício e o problema do Thiago. E essa mentalidade, Samuel, nos valida, inclusive, a treinar a nossa equipe dessa forma. Né? Porque nós experimentamos todo o processo. Né? Então, na nossa jornada, que hoje nós empreendemos e temos algumas empresas, mas como representante, como técnico, como alguém que estava lá fazendo visita dia a dia para os clientes, tentando entregar uma solução, né? Entregar uma solução para os nossos clientes, hoje a gente consegue treinar e validar tudo isso com os nossos colaboradores, porque eles também conhecem a nossa história. Então, eles podem olhar para nós e, de alguma forma, se inspirar por isso, porque nós já trilhamos parte desse caminho e a gente obteve alguns resultados dentro dessa mentalidade. E vocês precisaram aprender porque vocês buscaram, porque, como a gente falou, vocês não tinham nenhum treinamento. E é muito difícil, hoje, uma das profissões mais difíceis é a venda, porque é uma coisa desafiadora. A gente... Que, na verdade, assim, talvez não seja a venda uma atividade tão desafiadora assim, mas a maneira como as pessoas enxergam a venda, ela é antiprofissional. As pessoas elas olham para a venda como algo assim, aquele lá ele nasceu para vender, ele é um vendedor nato, ele fala bem, ele vende bem. As pessoas elas não entendem a venda como uma ciência. A venda ela é tão técnica quanto, por exemplo, cortar cabelo. No teu caso, construtor, a venda é tão técnica quanto você construir uma parede no prumo. Você fazer a coisa do jeito certo, começar pelo alicerce, construir uma base, né? Fazer uma preparação ali para que você possa subir uma parede e que ela seja uma parede sólida. A venda também é assim. Existe um passo a passo, existe uma dinâmica, existe uma engenharia por trás do processo de vendas. E é isso que as pessoas precisam entender. Não existe qualquer empreendedor em qualquer nicho dizer que ele não vai ter venda. Todo empreendedor vai precisar estar ligado no comercial. E tu falou a coisa mais certa, Maurício. Essa visão é o que todos deveriam ter, que a venda, as pessoas encaram só como um dom. É claro que tem pessoas que têm uma eloquência, uma comunicação, mas isso é outra coisa. Eu conheço cara que tem uma expertise em vendas e ele nem é tão bom em comunicador, assim, aquele cara, assim, mas ele é um bom solucionador de problemas. E a venda é um negócio que quanto mais tu estuda, melhor tu fica. Tu falou a palavra mais certa, os maiores treinadores de venda, eu já vi muito treinamento sobre venda, os caras dizem isso, a venda, quanto mais você estuda ela, melhor você fica. Perfeito. Só que as pessoas veem a venda, né, só como dom. Aquele lá nasceu, né? Tem aqueles antigos que diziam, aquele lá nasceu para vender. Aquele lá tem o dom, aquele lá tem a lábia. Não é assim. Tem ferramentas, tem muitas coisas que você pode buscar. E isso é maravilhoso. Ou não deu certo em nada, se tornou vendedor. Tem mais isso daí. Também, né? E por trás de todo o negócio, realmente,
um negócio que não vende, a empresa que não vende, quebra, né? O comercial precisa estar alinhado a isso, né? Vou retomar aqui do Smart só para completar a história. Então, o do Concept, um salão de beleza, do Smart, esse salão com um modelo novo. Aí existe a do Formen, que é uma loja de moda masculina e barbearia, que hoje tem matriz e filial aqui dentro de Passo Fundo. E a do Academy, que é a nossa empresa onde a gente presta treinamentos para profissionais da área da beleza, especialmente na área de gestão, vendas e gestão de pessoas, né? E hoje o grupo ele conta com essas cinco empresas, mas ele começou há 8 anos com um salão de beleza e uma barbearia no mesmo lugar, por isso o nome Duo. Até o sócio fundador não tá aqui a cadeira dele, não está aqui conosco. Na próxima ele vai estar. Na próxima ele estará. O sócio fundador é o William. O William ele fundou o Duo com outro sócio, começou o negócio lá 8 anos atrás com outro sócio. A sociedade não deu muito certo, mas ele vem da odontologia, não teve afinidade com a área, fez gestão comercial na FGV, e aí ele resolveu empreender em algum segmento que achava que era um momento ali para empreender. Ele viu no mercado da beleza uma oportunidade. Ele começou sem muito know-how na área da beleza, mas com conhecimento de gestão, trazendo um empilhamento de conhecimentos através da faculdade, através dos cursos, livros que ele vinha lendo sobre o negócio, e montou um salão de beleza e uma barbearia. Nesse momento, no primeiro ano da jornada de negócio, ele investiu tudo que ele tinha e estava ali, né, na mão de alguns profissionais por falta de experiência, tanto com a gestão desses profissionais quanto com a parte técnica. Né, para o negócio. O know-how, porque, por exemplo, o próprio pessoal aqui da Comprauto, aliás, cenário incrível aqui do podcast, ele precisa conhecer do tipo de carro que ele tem para vender. Ele precisa conhecer de carro, né? Primeiro o macro, né? Depois, mais específico, quais são os precisa benefícios. Ter autoridade naquele segmento, ter know-how nesse segmento, né? Como que as pessoas costumam comprar carro, aonde comprar carro para ter melhor margem, para poder revender, como pegar um carro e fazer uma leitura se aquele carro vai entregar aquilo que o cliente dele quer. Aquele nicho que ele está atuando procura, né? Exatamente, tem que ter know-how. Então, por exemplo, você na construção, tem que ter know-how de construção. Então, faltou para o William talvez se trabalhar um tempo num salão, alguma coisa nesse sentido. E aí lá no começo o salão teve um primeiro ano bastante desafiador. E aí chegou num ponto de inflexão do negócio, que foi onde nós nos conhecemos. Eu conheci antes do Thiago entrar no negócio, eu entrei como sócio do William. Eu cheguei lá... Uniu o útil ao agradável, né? Exato. Tinha a estrutura, daí veio a parte técnica, ele tinha uma boa gestão ali também. Né? Bem isso. Foi isso, né? Uniu duas frentes bem importantes para o negócio naquele momento. Eu vinha também dessa mesma empresa que o Thiago trabalhou, que era uma distribuidora de cosméticos. Sim. Antes dessa empresa, trabalhava em salão de beleza. Antes de trabalhar, tive o meu primeiro salão que quebrou por falta de conhecimento, falta de gestão. Eu montei aos 16 anos de idade em primeiro salão sem ter também o conhecimento adequado para isso. Mas, em tempo hábil, né? Não vem que daí ali na tua parte já o problema não era a parte do profissional, mas a gente tinha a parte financeira, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Abrindo um parênteses aqui, ó. Começou lá atrás, veio aqui a gente fala, aqui a gente mostra histórias reais. Aqui a gente quer mostrar quem realmente é o Thiago, quem é o Maurício, que passou dificuldade, sim, venceu a dificuldade, venceu a crise. Hoje tem empresas de sucesso, mas precisa ir atrás. Eu até ia perguntar como que nasceu, por que decidiram empreender na área da beleza. Né? Mas então, no teu caso, já estava... Já na veia, já vinha isso. Na veia. Aos 15 anos eu recebi o convite de uma tia, que era educadora na área, ela dava treinamentos no Senai, numa cidade chamada Santiago, no interior. E na época, minha família não tinha muito recurso, eu não tinha a perspectiva de fazer uma formação, um curso superior. Não tinha condições financeiras, também não era o melhor aluno da sala, então né, não enxergava um acesso a uma formação superior, eu não conseguia nem vislumbrar uma profissão formal, como na época as pessoas de sucesso eram ou médico, ou advogado, ou arquiteto, ou engenheiro, né? Não é informação, quem dava certo é quem fazia uma faculdade. Né? Exatamente. Quem chegava lá no interior era isso, o cara que lá deu certo, que lá se formou, eles nem diziam em direito, em advocacia. E advocacia, exatamente. Era bem isso. Assim. Era bem isso. Então eu já percebi ali aos meus 14, 15 anos que esse não seria o meu caminho. Esse caminho tradicional de terminar o ensino médio, entrar na faculdade, passar por 5 anos ali, começar uma atividade profissional.
O sonho da minha família, da minha mãe, especificamente, era que eu seguisse carreira militar. Sim. Porque era o que tinha oportunidade. Santiago, a cidade de onde eu veio, tem 5 quartéis lá, então tem muito militar lá. Era o caminho mais óbvio para quem não tinha um recurso. Exatamente. Caminho mais óbvio. E aí, eu não tinha muita afinidade com isso e teve a oportunidade. A tia convidou para ir fazer o curso de cabeleireiro. Então, na época daquele meio, né, curso de cabeleireiro, tia... Uma cidade meio... Você viu que ele falou no início da conversa em prumo, em muro com propriedade? Mas, pois é, eu fiquei apavorado. Aqui a história dele começa um pouquinho antes. Começa. Tu já teve uma passagemzinha pelo... Tive. Na verdade, foi uma válvula de escape dele, porque ele preferiu agarrar um cercado do outro do que pegar um tijolo, entendeu? Ele E começou viu que era mais leve, né, Thiago? foi isso. Então, um pouco antes desse convite da tia, ainda houve essa breve passagem com o meu avô. Meu avô era pedreiro e eu trabalhei eu entrei como auxiliar de servente de pedreiro, né? Porque eu não tinha ainda o conhecimento necessário para ser auxiliar, né? Para ser o servente. Então, eu ajudava meu avô em obra, realmente, né? Sentei tijolo, reboquei parede, fiz essa primeira etapa do processo. Uhum. E aí comecei, né, então aos 15, fazer o curso de cabeleireiro com a minha tia. E aí trabalhei um pouquinho de tempo no salão dela. Não tinha muito espaço para que eu pudesse continuar ali. Ela e as filhas que empreendiam. Então ela me deu uma cadeira usada, um espelho usado. Foi na sala da casa desse meu avô, que era pedreiro, que eu montei o primeiro salão. A história começou lá. Que legal. O esforço foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E hoje é o que é o grupo IBM, né? É isso aí. E você, Thiagão, como que despertou, como que chegou no ramo da beleza, né? Porque eu sei que você cuida mais da parte da moda do grupo, né? Que é a parte mais das lojas, enfim. Na verdade, quando eu vim para Passo Fundo, o primeiro emprego meu aqui para Passo Fundo foi numa loja de moda masculina, né, como vendedor. Né? E ali eu fiquei por alguns anos e tive a oportunidade de migrar de mercado, de ramo, mas continuar como vendedor, né? Como representante comercial. Com um pouco mais de liberdade geográfica, de tempo, né, como representante. E como representante aí foi dentro da área de cosmético. Né? E aí que daí vocês vieram a se conhecer. Aí que nós nos conhecemos. A parte, né? E ali que me despertou a necessidade de entender um pouco mais do que o produto que eu estava oferecendo. Né? Dominar o produto, conhecer essa parte... Gerar essa autoridade. Mas conhecer o produto era o básico, né? Mas eu entendi que precisava entender um pouco mais de negócio, de pessoas, de gestão financeira, para ajudar meu cliente nessa deficiência, nessa necessidade dele. E foi aí que começou um desenvolvimento que vai um pouco além da parte comercial. Né? E foi uma preparação, foi uma universidade que a vida me proporcionou para que hoje a gente possa empreender com uma validação com um pouco mais de autoridade, com mais know-how, como o Maurício falou. Né? Entendendo, eu tive o privilégio de empreender através de CNPJs dos meus clientes, pela mentalidade do qual eu me dispus a ter. Então, para quem entender melhor, Thiago, tu começou a te despertar um interesse, um propósito ali, e não apenas na venda, mas entender assim que tu podia contribuir no negócio dos clientes. Exatamente. Que bacana. E tu vê que isso é a melhor, como diz o tema, até me diz, né? Isso. Que é a melhor, que a faculdade da vida, a melhor faculdade é a da vida, é a Bababa, que é da barriga do balcão. Então, essa é a faculdade da vida, né? Isso. E por isso que a gente consegue, né? E ali foi alimentando essa semente que tu tinha já de empreender. Tá, mas e antes disso? Vamos ter que ser... Maurício, abre o jogo pra nós. O que é o Thiago antes da parte disso, eu só queria futebol. Antes disso, tem que ter um... porque eu lembro do Thiagão do futebol. Atleta, esse cara era bravo. Eu só queria futebol. Né? Até enquanto eu morava em Rosário, sou natural lá do Sul, né? Naquele período lá eu estudava, fazia alguns bicos, mas eu gostava mesmo era de futebol, né? Queria jogar bola. Né? E quando eu vim para Passo Fundo, né? Que eu vim ajudar a minha irmã numa mudança, ela estava sendo transferida para cá, e eu vim para ajudar ela, e quando eu cheguei aqui, vi uma cidade com muitas oportunidades. Eu entendi que aqui teria mais chance de eu me dar melhor na vida do que na minha cidade lá também, uma cidade pequena, uma cidade com poucas oportunidades. E chegando aqui, logo eu consegui um emprego e entendi que era aqui que eu teria que realmente construir minha vida, fazer
na história. E então, até chegar aqui em Passo Fundo, meu tempo era mais dedicado à bola. É verdade. Que bacana, né? E a gente, às vezes, mas tudo contribui, né, tio? Tudo faz parte de um processo pra gente chegar, né? E tudo, como eu digo, às vezes a gente olha assim as coisas assim, não fez muito sentido, não, mas lá na frente, quando a gente tá realmente naquele propósito que Deus falou, a gente vê, essa conexão vai fazer sentido hoje. Então, isso é importante. Samuel, e só aproveitando até um gancho em relação a isso, a gente começa a entender que existe realmente um quadro, né? E que a gente faz parte desse quadro, e somos uma pecinha nesse quadro, desse quebra-cabeça, né? E depois que a gente, né, hoje eu estou com 43 anos, né, o tempo passa, a gente começa a perceber a mão de Deus em todo esse processo, né? Junta um daqui, o outro dali, né? Existe um propósito, e antes do nosso bate-papo aqui a gente estava conversando, né? Sobre o propósito não é nosso, né? Nós nos encaixamos, nós entendemos esse chamado, esse propósito, e nós nos submetemos a algo que é maior do que nós, né? Então, hoje, com um pouco mais de maturidade, a gente consegue enxergar esse quadro um pouco mais pronto, sabe? Esse quebra-cabeça começa a fazer sentido, sabe, cara? E como é importante que daí a gente começa a entender, porque as oportunidades não são apresentadas. Vem à nossa frente, daí cabe a nós e nós vamos se colocar a serviço desse propósito, a esses desafios e enfrentá-los, né? Escolhas, né? Escolhas. A gente sempre vai ter o poder da escolha. A gente vai ter o livre-arbítrio. Nos é apresentado, esse propósito aqui, você pode transformar vidas, vem tudo. E daí a gente começa a entender, daí começa a vir as peças do quebra-cabeça. Daí Deus já coloca uma pessoa ali, já coloca outra ali, daí ele vai juntando todas as peças, e quando a gente, através da maturidade, que eu sou um cara muito assim, da fé, e daí o Espírito Santo mesmo vai nos constrangendo, vai nos dando sabedoria, e a gente vai entendendo, né? Opa, é por aqui, vai ter um discernimento, né? Então isso é muito importante, é muito bacana. E como que vocês fazem hoje, Maurício e Thiago, a questão assim da escolha, assim, desde produtos, de equipe, da própria loja também lá, Thiago, para atingir o público que vocês querem, o que vocês procuram assim, de primordial, assim, porque assim, eu vejo muitas pessoas falar, aquele produto que é usado lá na Du é diferente. Então, como é que vocês fazem a seleção disso? Como é que vocês buscam? O que é o diferencial? O que vocês acreditam que a Du vende diferente, assim, sabe? Tanto na moda, tanto na... Como é que vocês fazem a seleção desses... O que vocês buscam quando selecionam esses produtos? Perfeito. Somos um grupo, né? E a gente tem que se lembrar para que a gente possa entender melhor. Então, se falarmos de moda masculina, existe um propósito. Se falarmos um smart, esse homem cheios, tem um outro objetivo, e o concept ele tem uma outra pegada. Então, cada um tem uma clareza no seu propósito. Eu vou falar um pouquinho aqui Mas todos eles se conversam. Muito, muito. Valores, está tudo sobre a mesma guarda-chuva e a mesma base, né? Estamos enrados na mesma rocha, né? Mas, quando falamos de relacionamento, é para atender um público específico, que é o público brasileiro, e cuidar da imagem desse público como um todo, né? Então, lidar com o outlier. Né? Exatamente, essa é a pegada. Entender que a roupa que você veste, o teu cabelo, a tua barba, a tua comunicação, são tudo ferramentas para alcançar um determinado objetivo, né? Não é simplesmente para te manter aquecido, mas existe uma comunicação através da imagem. A gente quer entregar para o nosso cliente, para o nosso público, uma ferramenta para ele alcançar o resultado que precisa. E tudo começa na atração, né? A venda, seja o que for, e não é atração, aquela atração homem e mulher, pessoal pensa, mas tudo é para ti. Né? E como é que você vai se mostrar alguém interessante se você não cuida de você mesmo? E isso é bíblico, inclusive. Como que eu vou dizer que eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo? Então, se você não entender que você é uma propriedade, que você precisa se bem cuidar, você precisa se portar, você é uma pessoa que você não entendeu o propósito da vida.
Então, e eu vejo muito isso na Blue, né? Principalmente. Realmente é isso, porque eu vejo o Thiagão Colarino, ele quer tornar o cara um outlier, né? Um cara assim, fora da curva. Assim, não, cara, isso aqui. Pera lá, se mexe bem e tal, lá. Doa pra alguém isso aí, entendeu? Isso aí já não tava legal. Vamos pegar esse daqui, que esse aqui se encaixa melhor no teu. Então aí entender assim, ó, não é só vender. Não, esse figurino aqui eu acho que valoriza o teu potencial. Perfeito. Né? É dessa consultoria. Que bom que você entendeu, sinal que a mensagem está sendo transmitida. E isso, daí a gente começa a ver que o negócio realmente tá visto como ele está sendo planejado para ser, né? Perfeito. Então, sintetizando um pouco a resposta específica à pergunta do produto, né? Então, como que a gente escolhe nossos produtos e serviços? Primeiro, a partir da escolha do público que nós íamos atender. Então, quando nós montamos o nosso negócio, nós definimos qual era o público que nós atenderíamos, onde que nós enxergávamos uma oportunidade de mercado. Onde é que tinha uma fatia que vocês iam se... Uma fatia que nós íamos nos posicionar, um público que não estava sendo bem atendido nos lugares onde nós estávamos, então a gente escolheu esse público. Segundo, nós tínhamos um relacionamento já com uma grande marca de cosméticos, a qual nós trabalhamos. Sim. É uma marca centenária, que está nos principais salões, é uma marca muito bem posicionada em relação a preço, produto, qualidade, tudo. Então a gente já começou com uma marca muito bem posicionada. E também com uma autoridade dentro dessa marca, né? Com conhecimento, então isso também fez... a gente trabalhou muito tempo lá dentro, eu trabalhei 10 anos lá na educação, então conhecendo o produto muito a fundo. Então todas as escolhas a partir dali, elas vêm com um padrão de exigência muito alto. Tanto do ponto de vista do público que nós escolhemos, que ele é um público muito exigente, quanto do ponto de vista do próprio time, que é muito bem treinado com produtos de altíssima qualidade. Então, na parte cosméticas, sempre as melhores marcas do mundo para atingir o público-alvo que nós temos. Hoje, por exemplo, o nosso salão Conceito, ele está posicionado num dos prédios mais posicionados, se não o mais posicionado da cidade. Né? Estão sendo entregues apartamentos. Eu posso falar porque dessa parte eu conheci, realmente na área mais nobre da cidade e o prédio hoje é o prédio mais nobre da cidade. A construção, realmente. Exato. Então, a gente tem definido que atende um público com um nível de exigência bem grande. Não significa que a gente atenda só classe A. Nós temos clientes de classe A, B e C no salão. Mas Mas o serviço que é oferecido, a fatia que vocês buscaram, que vocês têm propriedade para atender, que vocês estavam vendo que não tinha, é isso que o pessoal tem que entender. Todos são bem-vindos e todo mundo pode, né? Mas vocês viram que nesse público vocês tinham propriedade, tinham autoridade para atender de uma forma que os outros não estavam. Exato. É questão de escolher um nicho. Exato. Então o Concept ele é um salão para classe B, que entrega a qualidade de classe A e consegue atingir uma classe C exigente. Então esse é o nosso produto. Ou seja, uniu tudo que toda mulher quer. É preço, produto qualidade... e preço de classe B, que atende muito bem a classe A e consegue a classe C exigente, consegue alcançar. E nessa agilidade, tem uma agilidade diferente, né? Aí tem o outro. O outro é o do Smart. Do Smart, a escolha do produto também é diferente. Por quê? Porque ali... Então não é... Desculpa, só para mim entender bem o negócio de vocês. Não é o mesmo produto que é usado... Não é o mesmo produto. Não é o mesmo produto. A ideia do Smart, nós estamos trabalhando com vários... A gente tem testando vários produtos, porque o nosso objetivo é criar um produto próprio, trabalhar 360 graus dentro desse modelo de negócio. Uma própria marca. Com uma marca própria. Então a gente vem testando algumas marcas, né, as que foram parceiras dentro dessa proposta. As que entregam o resultado que vocês querem, que vocês sabem que querem. Uhum. Com velocidade, que deem acesso também. O Smart, ele é um produto que ele consegue atingir classe B, consegue atingir classe A, mas ele já é um produto que tem preço para classe C. Entende? Entendeu? Então ele é um produto que nós até para vocês fazerem esse teste, Maurício, porque eu estou entendendo o propósito disso. Eu já estou pensando na frente. Por isso que eu até estou atrapalhando aqui. Imagina, por favor. Porque vai gerando insights, que eu já vi que vocês pensam lá na frente. A ideia nesses testes é para vocês criarem um produto de classe A com o preço. Exatamente. Que seja porque às vezes a marca ali tem todo... Ela tem, claro, que existe o produto é top, mas tem um brand que vende na marca. Tem toda uma cadeia logística. A gente já trabalhou dentro da indústria praticamente, né? Sim, trabalhamos entendendo toda a cadeia logística. Por exemplo, um produto importado hoje, para chegar na mão da cliente lá no banheiro da tua esposa em casa, um produto importado. Ele primeiro sai da fábrica, vem até o importador, passa por um distribuidor, passa pelo vendedor, chega no salão, o salão tem a margem do salão para chegar
até o banheiro da tua esposa, entendeu? E cada uma dessas etapas da logística, você vai ter lá estoque para controlar em cada uma dessas áreas que tem despesa. Você vai ter marketing que tem que ser feito em cada uma delas. Tem um custo logístico para isso acontecer. Tem a despesa no processo de venda. Tem material de apoio em cada um dessa cadeia para chegar até lá. Então, o produto que chega lá na ponta por um preço de 120, 130, 150 reais, ele já foi, não vou dizer superfaturado, porque vai parecer meio uma palavra muito pesada. Não é isso. Mas é o custo, Ele pagou muita conta até chegar lá. Ele pagou muita conta. E a conta tem que fechar, né? Tem que fechar para todos. Então a ideia é para tornar isso mais acessível. Atravessar um pouco esse... Cortar caminho. Cortar caminho, exatamente. Então o Smart, nós temos esse objetivo. Só que a gente não quer fazer isso de qualquer jeito. Então eu estou na área da beleza há 18 anos, trabalhando dentro de uma empresa que trabalha com cosméticos. Já fazem mais de 12 anos que eu comecei a trabalhar com cosmético, propriamente dito, fazendo teste e dando aula. E na parte técnica. Na parte não técnica. Na parte comercial. A parte comercial é a mais do Thiagão. Exatamente. E também tive contato com a indústria a gente já conheceu muita coisa. Então a gente quer entregar para a nossa cliente algo realmente premium e comparado com todas as experiências que elas já tiveram dentro dos nossos negócios. E com um preço final surreal, inacreditável. Inacreditável. Por isso que eu digo, vamos ouvir falar muito do Smart ainda em todo o Brasil. Para você ter um... E por que não até fora do Brasil, né? A gente sabe que os propósitos são grandes. É verdade. Para você ter uma ideia, só para talvez alguém que vai ouvir aqui para conseguir fazer um pouco de sentido o Smart. Nós temos assinaturas ali a partir de R$ 197 reais, que as mulheres conseguem visitar o salão de segunda a sexta quantas vezes ela quiser. Meu Deus, vocês vão me botar no ar. Hoje. Que belo presente para a esposa, né? Presente. Porque daí o cara vê que é possível. Imagina chegar com presente dentro dessa mulher. Mas aí vai subindo conforme o produto que tu vai agregando ali. Exatamente. 3 produtos. São três. Dentro dessa assinatura, 2 planos. o que tem o plano que é lavagem de escova? Basic, lavado e secado. Plano básico, esse plano de entrada. Um plano executivo, que é uma mulher que precisa estar com o cabelo mais alinhado, mais produzido, né? Tem 4 sessões de escova, mais lavado e secado ilimitado o mês inteiro. E o plano Gold, que é o nosso plano Premium, ele tem 4 sessões de tratamento e escova ilimitada o mês inteiro. É muito atraente. Muito atraente. E é possível fazer 4 hidratações dentro, pergunta essa parte mais técnica, dentro do mesmo mês? O ideal é isso. O ideal do cuidado da mulher é uma rotina de cuidados que ela tem que tratar o cabelo uma vez por semana. Esse é o ideal, o formato ideal. Então ele foi criado um cronograma inteligente para entregar exatamente o que a mulher precisa em relação ao tratamento. Especialmente em mulheres que fazem algum tipo de procedimento químico. Por exemplo, coloração na raiz, mechas no cabelo. Isso precisa fazer. E outra dúvida aqui até para mim, fazer uma resposta. Qual que você... Porque tu é um cara que tem autoridade, mano, nessa parte. Qual que é o período, assim, se fazer assim, para lavagem do cabelo da mulher, assim, o ideal, assim, ela lavar a cada quantos dias? Porque eu já não sei se isso é uma coisa assim, é uma história que invento, mas que se não pode lavar todos os dias. É relativo, depende muito, é uma característica individual de cada mulher. Então depende de alguns elementos. Primeiro, o elemento genético, porque tem pessoas que têm a pele mais oleosa mesmo, por uma questão genética, ou até por uma questão de rotina. Né? Ela desenvolve uma patologia de oleosidade no couro cabeludo pela alimentação, pela rotina que tem. Então, tem couro cabeludo que é mais oleoso mesmo. E esse precisa, sim, lavar todo dia. Tem cabelo que precisa. Na média, as mulheres vão lavar o cabelo dia sim, dia não. Essa é a média. Né? E tem mulheres que nasceram com o privilégio de ter uma função do couro cabeludo um pouco mais tranquila, que conseguem lavar, dar um espaço de 2 dias, lavar. E aí vai depender muito da rotina. Se ela, ali pertinho, no diagonal com o nosso salão, esse por assinatura, tem um CrossFit. Ela não vai conseguir dar 10 voltas na quadra e não lavar o cabelo. Não tem uma coisa higiênica, né? Perfeito. Mas não teria, mesmo essa pessoa que não precisaria tanto, não seria prejudicial ela lavar todos os dias? É que sim. Só se ela lava da forma errada, tipo, não seca, não. Prejudicial, eu não diria. Mas tem casos que é completamente desnecessário. E se ela entrar para um plano de assinatura, ela vai receber uma orientação do profissional. Então, o profissional vai orientar qual que é a rotina que ela deve ter com o cabelo dela no dia a dia. Show.
E tem uma outra questão. Vocês já falaram sobre a parte da moda masculina, da barbearia, dos salões. E vocês também empreendem no digital, né? Sim, Que é a parte do treinamento. exato. E isso é o maior sacado. Quem não se adaptar ao digital vai ficar para trás, né? Então, o digital hoje, todo empreendedor deve trabalhar no digital. Ou ele vai captar através do digital com a empresa, ou ele vai vender pelo digital. Precisa aprender. Precisa aprender. E isso... Há quem diga que em um futuro muito breve existirão empresas que estarão no digital e as que deixarão de existir, né? É o que realmente vai acontecer. E como é que funciona esse negócio de vocês? Porque vocês têm um grande centro de treinamentos, né? Hoje não mais físico, hoje não depende mais de uma estrutura física grande para fazer isso. A gente tem os próprios... totalmente online. A escola, eu não diria totalmente online, porque eu ainda dou palestras presenciais, né, em parceria com distribuidoras de cosméticos. Eu tenho, esse ano, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 palestras. No ano passado eu fiz mais de 10. Nos anos anteriores eu não sei nem dizer quantas. Mas conforme a gente vai digitalizando a coisa, vai diminuindo a necessidade dessa presença, mas ela se torna mais escalável. Exato. Mas ela ainda acontece a questão física presencial. Para eu explicar um pouco esse negócio, eu vou voltar um pouquinho na história só para finalizar, fechar uma janela aqui, e aí vai ficar bem claro como funciona e por que existiu o digital. Então lá em 2016, quando eu entrei na sociedade com o William, eu já trabalhava há 6, 7 anos na distribuidora de cosméticos, já tinha visitado coisa de uns 500 salões de beleza, estado afora e um pedaço do Brasil. Então, eu trouxe bastante know-how desse negócio, mas eu não tinha a vivência prática mais de estar dentro de um salão e de gerir um salão na prática. Então, nós aprendemos muitas coisas juntos, o William e eu, naquela época ali. E ao passo que eu fui aprendendo na prática o que era ter um negócio, e eu continuava trabalhando na distribuidora e empreendendo junto com o William. Para ver como é Deus que coloca as coisas no seu devido lugar. Eu não tinha condições de investir num negócio. Sim. E eu conheci o William no exato momento que ele mais precisava desse know-how. E eu, no exato momento em que eu queria voltar a empreender na área da beleza, eu não tinha condições de montar o negócio. Do zero. Então, por exemplo, ele me deu 5% do negócio. Que uniu um com salão e sem know-how, o outro com know-how, mas sem salão. Coisa que Deus sabe. Né? Só por Deus, cara. Não tem... baita do salão, né? Jesucidência, né? Jesucidência. É porque a gente não acredita em isso. Então a gente se conectou naquele momento ali, começamos um negócio e ao passo que eu ia implementando coisas no salão e que iam funcionando, eu pegava essa prática que eu fazia aqui e ensinava para as outras pessoas aqui como fazer. Sim. Então quando eu ia para a sala de aula, eu não falava mais de produto. Eu falava como ganhar dinheiro com esse produto. Como criar um tratamento, como precificar, como pagar comissão para um profissional, como você fazer mais serviços, como atrair mais clientes, como criar pacotes. Então, eu ia para a sala de aula e ajudava as outras empresas a fazer negócio. Com isso, aí entra o Thiago, que estava lá na empresa atendendo esses clientes, que de alguma forma eu vinha e dava esse suporte. E, então, as nossas conversas viraram conversas sobre como melhorar o negócio de salões de beleza. Como ajudar os salões. Uma mentoria ali. Exatamente isso. Que bacana. E tanto virou isso que nosso primeiro negócio juntos foi uma mentoria. Nós montamos uma mentoria para salões de beleza, né? Chamado, na época nós criamos um projeto ali, quando estourou a pandemia, em 2020, criamos um projeto juntos. Final de 2020, nós lançamos nosso primeiro curso digital, foi nossa primeira sociedade, Thiago, William e eu. Aí a partir dessa sociedade, aí surgiu a Duformei, o que era antes um salão e barbearia no mesmo lugar. Barbearia saiu daqui, virou loja de moda. A história tem muitos detalhes, né, que nós faríamos aqui horas e horas de podcast. Mas foi algo assim que Deus foi colocando cada coisa no seu devido lugar. E a importância, né, Maurício, de você começar. Uhum. Porque daí no processo você vai melhorando. Uhum. A Duformei, como até o nome já disse, começou um salão e uma barbearia. Inclusive era uma baita barbearia e uma baita salão, mas eram os dois juntos. Depois viram a necessidade, já montaram a barbearia. Depois já veio a moda de moda homem. Então é assim, vai vindo as coisas no processo e você vai melhorando. Sempre você faz o melhor possível com as ferramentas que você tem, mas sempre vai melhorando. Hoje já tem 5 CNPJs e logo já vai ter essa grande empresa de cosméticos, então eu não tenho dúvida, porque os caras são experts, têm princípios e valores
E agora eu quero falar um pouquinho que vocês compartilham, porque vocês falam a realidade, falam a verdade. Qual é o maior desafio de empreender no ramo de beleza? Para você pega aí seu bloco, sua agenda e anota. Porque para você saber, vai ter esses desafios. É importante, vocês tiveram vários insights de ideias e tudo mais, que você precisa ter autoridade, que você precisa saber vender, que você precisa saber precificar. Então você teve várias ideias que você... Mas agora você também vai saber assim, você vai ter esses desafios. Entende? Para vocês, com toda essa experiência que vocês têm, porque vocês têm uma experiência não só no negócio, mas também que viram no negócio dos outros. Sim. Né? Sim. Porque foi muitos salões, passou no Brasil inteiro que estão salão, tanto você na parte técnica e o Thiago na parte comercial. O que seria o maior desafio para empreender na área da beleza? Vocês dizem. Quer falar alguma coisa antes? Acho que são alguns pontos. Tá? Mas eu vou elencar um, que para mim ele é crucial e tem a ver de novo com a mentalidade. Né? Muitas vezes o cabeleireiro ele começa trabalhando em um salão de beleza, como auxiliar, como cabeleireiro júnior, ele vai se formando ali. Né? E a partir do momento que ele pensa em empreender, em seguir essa carreira solo e construir o negócio dele, e ele aprendeu a parte técnica naquele salão, que é fazer uma boa escova, fazer o lavado, fazer a mecha, conhecimento técnico. Às vezes até ele é um bom profissional. Sem dúvida. A maior parte das vezes é. A maior parte das vezes. A grande maioria é bom. A pessoa é boa, ela se qualificou. Porque hoje o que mais tem, né, Maurício e Thiago, tu vê profissionais, hoje tem muito acesso, se o cara quer mesmo, tem muito profissional bom, né? Tem muita coisa. E aí, agora, transformar essa mentalidade de cabeleireiro para empresário e entender que ele vai precisar de outras habilidades além da parte técnica, para mim, talvez esse seja um dos maiores desafios. E eu vou um pouco além. Eu não colocaria apenas para o mercado da beleza. Se a gente olhar para por exemplo, para um dentista que acabou de se formar, ele passou anos na faculdade entendendo sobre questões técnicas, mas não aprendeu sobre gestão financeira, sobre pessoas, sobre liderança, sobre marketing, sobre toda essa questão fundamental para que uma empresa tenha sucesso. Aprender a parte técnica. Então, e a principal de todas, que é a barriga do balcão. Exatamente. E volta a questão do know-how, né, desse desafio que é o dia a dia. Então, eu acredito que mudar a mentalidade e entender que você precisa. A gente fala só todos os dias sobre isso, principalmente na rede social do Maurício, @MaurícioMarques. Né? Segue lá. Segue lá. Tem muitos insights, muitas dicas. Vou fazer um jabá aqui para o Maurício, porque realmente é um negócio que sabe, entrega muito conteúdo. É uma vida, né? Uma história. Entrega muito conteúdo para o mercado da beleza, mas se você adaptar para qualquer outro mercado, você vai tirar bons insights ali. E sabe que isso me fascina, por isso que eu amo isso que a gente está fazendo aqui. Porque, na verdade, isso que tu está falando, Thiago, de forma tão... E tem um cara que consegue falar de forma simples que todo cara que tem um conhecimento, cara que não tem, vai entender o que tu falou agora. Se tu for parar para perguntar, é uma coisa tão óbvia, mas que se não fala, as pessoas não entendem. E o óbvio precisa de ser dito. E você falou, principalmente no ramo da beleza, e o Maurício me corrija se eu estiver errado, hoje se formam muitos caras que são experts, né? No manuseado, fazer uma mecha, fazer uma escova. Beleza. Mas tu falou a coisa mais certa. Que insight, pessoal. Porque é muito além disso. E geralmente nessa área, o cara realmente ele só sai dali, ele não tem visão nenhuma do que é empreender. Porque é uma área que a pessoa pensa que é só habilidade. A habilidade é treinável. Às vezes tu pode ser um empreendedor no ramo da beleza e nem ser um profissional da área. Eu tenho 2 salões e não sou cabeleireiro. Exato. Então você precisa entender, né, Thiago? Esse conselho que o Thiago tem, que você precisa do algo a mais, não é só a parte técnica. Né? E isso aí que mais quebra os negócios, né, Thiago? Perfeito. Eu acredito que o Maurício tem muito a contribuir com isso. A falta de gestão para absolutamente qualquer empresa, de qualquer segmento, é o que quebra a empresa. Porque, inclusive, quando acontece uma falha técnica, a falha técnica, ela, antes de ser uma falha técnica, é falha de gestão. Porque quando você erra tecnicamente é porque você não fez o treinamento adequado para aquilo. Ou seja, o gestor não treinou as habilidades da área técnica para que aquilo aconteça do jeito certo. Então, sempre é falha de gestão. E quando você fala qual é o maior desafio do mercado da beleza,
é profissionalizar a gestão. Perfeito. Porque o mercado da beleza ele é repleto de cabeleireiros profissionais, esteticistas profissionais, maquiadores profissionais e gestores amadores. O que é um gestor amador? Ele aprende toda a parte técnica e se torna um cabeleireiro profissional e ele simplesmente monta um negócio. Mas ele não procura conhecimentos em relação à gestão de fluxo de caixa, gestão de pessoas, a parte técnica da venda. Então são 3 pilares que sustentam as empresas. Sim. A empresa que não vende quebra, então eu preciso profissionalizar a venda. O que é profissionalizar a venda? Preciso entender profundamente sobre marketing. Como usar essas ferramentas digitais, não simplesmente postando uma foto igual que todo mundo faz. Mas como fazer isso do jeito certo, como usar um tráfego pago do jeito certo, como fazer um criativo, como gravar um material que possa converter e trazer novos clientes. Até porque o tráfego pago é uma ótima ferramenta, mas 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0, exatamente. Tem que ter conteúdo. Além disso, o processo... E se tu não tem essa gestão, tu não tem clareza. Não tem. E quando tu não tem clareza, não gera uma identidade, não. Por exemplo, muitos salões montam um salão com a expectativa de que aquele negócio vai bombar, porque ninguém que tem um sonho e monta um negócio não tem aquela expectativa de que vai bombar. Nossa, o meu vai ser diferente, o meu vai bombar. Sempre a pessoa cria uma expectativa de que ela vai ter um negócio muito legal. Só que além da expectativa, além daquela motivação inicial, além daquela vontade de fazer, ela precisa juntar com essa energia do começo que ela tem, o conhecimento que falta. Então ela precisa entender sobre esse processo de gestão. Precisa entender, por exemplo, como colocar o preço certo, como contratar alguém e comissionar do jeito certo, como atrair clientes para esse negócio novo, como reter esses clientes dentro do negócio, como aumentar a recorrência desses clientes. Precisa ter meta. Uma empresa que não tem metas, ela nem é uma empresa. Ela nem é uma empresa, porque se você não sabe qual que é o teu ponto de equilíbrio, quanto você precisa faturar para pagar as contas, gerar lucro, você não é uma empresa. Você é uma eu-presa, até um empresário que tem o CNPJ, mas não está fazendo negócio. E até porque hoje as empresas pensam assim, pode ter, 99 das empresas que abrem, Thiago, eles pensam assim, quanto que eu preciso para abrir o meu negócio? 150 mil. Eles só fazem essa conta. Mas para te abrir um negócio, cara, não tem que fazer essa conta. Tu tem que pensar assim, tá, mas... Quanto eu preciso faturar por mês? Quanto eu preciso faturar por mês e quanto que eu preciso ter de fluxo de caixa para esse caso não faturar isso, né? Exato. A gente sabe que um detalhe importante que o Maurício está trazendo também, a gente precisa entender também que quando você vai buscar uma ajuda específica para o teu negócio e a partir dessa conversa, alguém que empreende nesse mercado está entendendo que agora ele precisa buscar informação, buscar conhecimento para começar a operar um negócio de uma forma diferente, com mais profissionalismo, correto? Agora, hoje, através dessas ferramentas que a gente está falando, digitais, tem muita gente se expondo na internet, vendendo, entregando algum produto, mas que também não tem uma validação. Sim. O cara não tem, de novo, tem muita gente vendendo como fazer e nunca fez nada. Exatamente. Entendeu? Então, mais uma dica para quem quer se profissionalizar. Procure entender, procure conhecer. A gente está falando aqui, por exemplo, de 18 anos. Vocês, abrindo um parênteses aqui, vocês vendem esse serviço hoje também? Sim. Programa de beleza? Olha aqui, ó. Tá dando, além de dar a dica, temos a solução. E a dica, e aí o conteúdo, a entrega desse curso é baseado 100% no nosso dia a dia, na nossa prática, aquilo que a gente já validou, que trouxe resultado, que nos trouxe onde estamos hoje. Aonde vocês erraram e corrigiram e viram. Muito, total, perfeito. Porque e a aí, gente só aprende exato. errando, mas a gente pode usar isso. Uma transferência de know-how. E muitos erros que vocês pegaram dos atendidos e vocês disseram, não, é por isso que a gente não pode ter. Agora, outra coisa, eu quero que vocês me passem essa fórmula aí. Um outro testemunho que eu tenho que vocês nem sabem. Como é que vocês fazem para os colaboradores de vocês gostarem tanto de trabalhar na... Porque eu já me deparei na situação, porque eu sou aquele cara de pegar as coisas assim. Eu já vi comentários, vi uma pessoa que trabalhou com vocês, ela foi convidada a se retirar da empresa, nem foi ela que pediu, tá? E essa pessoa ia dizer assim, cara, mas eu gostava muito de trabalhar lá. Isso é uma coisa inédita. O que vocês fazem para manter a equipe assim tão motivada a entender qual que são os valores, a visão da empresa para as pessoas se... Porque realmente eu fiquei impactado com isso, porque geralmente às vezes até pode ser a melhor empresa do mundo, mas aí se não serve mais para ela, não presta. Mas primeiro que essa pessoa tem um caráter para ela falar isso, né?
Então tem muito também a contribuir. Mas é porque a empresa realmente era boa. Sim. E eu vejo que sempre quando a gente chega na Du, as pessoas que trabalham ali, parece que é o Thiago que tá atendendo. Não tiver um atendimento diferenciado. É um carinho, assim, é aquela coisa assim, não é uma venda. Legal. E realmente isso a empresa, como eu falei, tem coisas assim que eu observei que vocês disseram, que bom que transmitiu isso. E isso também me chamou a atenção, porque eu sou muito observador. Sim. E me chamou a atenção isso, cara, os profissionais que trabalham aqui trabalham felizes. Nós entendemos que o nosso principal ativo dentro do nosso negócio são as pessoas. E para que a gente preserve esse ativo, a gente tem o que nós chamamos de cultura dentro do negócio. Existe uma cultura. E a nossa cultura, ela se baseia na nossa missão, que é valorizar e desenvolver pessoas através da beleza. Isso ficou muito mais claro a partir do momento que todos nós, sócios, estamos alinhados dentro de um propósito. Nós três somos convertidos, nós três somos cristãos, nós três colocamos as nossas empresas na mão de Deus. 100% baseado em princípios milenares, princípios bíblicos. Todas as decisões que a gente tem que tomar, que são mais importantes, a gente coloca em primeiro lugar em oração, nas mãos de Deus. E a gente entendeu que o nosso propósito enquanto empresário é cuidar das pessoas que chegam até nós. Tentar, da melhor forma possível, apresentar para essas pessoas o reino, apresentar para essas pessoas uma nova maneira de viver, apresentar para essas pessoas o que de fato mudou a nossa vida. O que mudou a minha vida não foi salão de beleza. Sim. O que mudou a minha vida não foi cosmético, não foi uma distribuidora de cosmético. O que mudou a minha vida foi a condução que Deus fez com ela, me colocando em determinados lugares, conectando com determinadas pessoas, para que em algum momento eu tivesse aberto para que o Espírito Santo pudesse agir em mim, me transformando em uma outra pessoa, resgatando minha família, resgatando meu casamento, resgatando minha paternidade, minha identidade. E a gente procura, de alguma forma, transbordar isso na vida das pessoas que estão perto de nós. Algumas entendem que é isso, algumas não entendem nem o que é, mas elas vivem isso. Mas elas veem os produtos. Acho muito bacana porque quando a gente entendeu o nosso propósito, entendemos também que os negócios são uma ferramenta. Que bacana. É uma ferramenta, né, que Deus nos proporciona, nos abençoou, né? Nos colocou, inclusive, uma responsabilidade, porque nós assumimos essa responsabilidade, mas entendendo que é uma ferramenta para atrair o maior número de pessoas possível, seja clientes, seja colaboradores, para ter essa experiência que você nos relatou aqui e que nos enche de gratidão por entender que, de alguma forma, estamos cumprindo com esse propósito. Que legal. E isso é importante, pessoal, porque não é pelas... Aqui eles falaram dos princípios deles, da religião deles, mas por uma sociedade dar certa, não existe outra forma. Não tem como andar para cada um para um lado, não. Se houver desacordo, não prospera. Então, precisa esses princípios estar bem alinhados. E a gente sempre fala, eu também, eu sou cristão, mas a gente, às vezes a gente fica, no dia a dia a gente debate, mas como que Cristo agiria nessa forma? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. A gente fala muito hoje em network. E realmente, 85% do negócio é o network. É as pessoas que a gente se relaciona. Mas o network de verdade qual que é? É quando a gente entende que a gente não é por interesse, é por servir. Eu vou lá, sirvo na vida do Thiago, ele vai servir na minha vida. É o natural. Entende? Esse é o verdadeiro network. Porque daí são propósitos que se unem, são pessoas que se unem e elas estão sempre querendo um ajudar o outro. Uhum. É uma troca, uma ferramenta. Perfeito. É uma ferramenta. E os nossos negócios são ferramentas. O dinheiro é muito bom, mas quando eu entendido que ele é uma ferramenta. Uhum. Tudo é ferramenta para abençoar, ferramenta para mim abençoar. Uhum. Né? Então é maravilhoso. Isso. E para a gente encerrar, tem uma outra pergunta que eu deixei aqui para vocês acrescentarem. Tem mais duas variedades. Como vocês lidam com momentos de incertezas ou desafios difíceis no empreendimento? Eu vou trazer um exemplo de algo prático que a gente viveu, que a gente vive praticamente todos os dias, mas é algo muito marcante na nossa trajetória, Samuel. Durante essa pandemia, que foi desafiador, foi para todos, né? E a gente vai ser redundante aqui se a gente mostrar o quanto
foi desafiador, né? Mercados impactados de uma forma muito agressiva, né? Empresas fechando. Principalmente quem girava atendimento. Impressionante, né? Então, todo mundo viveu de uma forma muito intensa essa questão. Porém, nós temos, de novo, não tem como descolar nosso dia a dia, a nossa vida desses princípios. Nós começamos nosso dia entregando para Deus, através de um devocional e também pedindo uma direção, né, que Deus nos direcione para tomar as melhores decisões baseadas na vontade dele. Né? A gente tem esses princípios, a gente vive isso todo dia. E a partir desse tempo, a gente recebe realmente muitos insights do Espírito Santo nos mostrando para onde ir. E muitas vezes não são caminhos convencionais. Muitas vezes... São aqueles que batem meio que desencontro, né? Total. Isso, quase sempre assim. E aí entra aquela questão que você falou, cara, escolha. Né? Seguir aquilo que minha capacidade intelectual mostra ou ser guiado pelo Espírito Santo. E a gente tem procurado obedecer e a gente tem vivido coisas sobrenaturais, das quais a gente não tem mérito nenhum, a gente precisa entregar, né, quem é digno de receber. Né? E aí a gente, essas tomadas, esses pontos de inflexões, essas tomadas mais contundentes, a gente, graças a ele, a gente tem essa direção, né? E a gente tem procurado apenas obedecer, andar nesse fluxo. Né? E a gente tem colhido frutos dessas decisões, dessas entregas. E essa é a verdadeira sabedoria que diz lá em Provérbios, né? Que quando a gente teme ao Senhor. Então, quando a gente foge do nosso lado intelectual, da nossa inteligência, e a gente diz assim, não, silêncio, como obedecer, esperando isso, tu tá temendo, então tu tá sendo sábio, tu tá buscando a sabedoria, e daí tu tá buscando discernimento, entendimento. Isso é maravilhoso. É nisso que a gente tem vivido. Não sei se Maurício tem... Não, é isso. Basicamente é isso. A gente é o mesmo... a gente tá muito alinhado nisso. A gente, quando tem qualquer tipo de decisão mais difícil ou qualquer desafio maior, a primeira coisa é a gente se juntar para orar e pedir orientação. Pra gente finalizar aqui, então, essa conversa maravilhosa, eu gostaria que a gente finalizasse o que vocês acreditam. Vocês acreditam que empreender com propósito faz a diferença no sucesso do negócio? E depois que vocês concluírem sobre o propósito, sobre se isso faz a diferença no negócio de sucesso, e depois eu queria que vocês deixassem uma dica assim, final, que vocês acreditam que isso vai contribuir muito se vocês estivessem começando hoje. Eu faria isso, que isso faz a diferença no nosso negócio. Eu tenho algo que talvez seja um ponto de vista, tá? Certo. Talvez seja só um ponto de vista. Mas é um pessoal mesmo. Né? Eu creio que assim, se você acompanhar na internet, talvez seja só um ponto de vista meu, pessoal, e tudo bem se vocês, inclusive, tiverem uma opinião diferente disso. Mas eu penso que, você falou, faz diferença uma pessoa empreender dentro dos princípios cristãos, né? Dentro do propósito, foi a palavra que você usou. Eu creio que sucesso, do ponto de vista geral das pessoas, você vai encontrar muitas pessoas de sucesso, se você olhar na internet, se você se inspirar em vários empresários no Brasil e no mundo. E pessoas que não necessariamente estão no propósito de Deus, né? Talvez não sejam cristãos, talvez não estejam no propósito de Deus, ou pelo menos naquilo que a gente acredita como a verdade. Só abrindo um parênteses aqui, talvez elas até estejam, mas nem identificaram que estão. Talvez seja só uma opinião pessoal. Mas eu percebo que esse sucesso que as pessoas veem de maneira geral, sucesso na perspectiva da grande maioria das pessoas, né? Sucesso financeiro, sucesso midiático, o sucesso que dá para enxergar numa rede social, por exemplo, né? Talvez para o que a perspectiva de sucesso da grande maioria das pessoas, não necessariamente as pessoas precisam estar dentro do propósito para experimentar, para viver esse sucesso. Sim. Mas com certeza absoluta, a grande maioria dessas pessoas que têm algum sucesso, que atingem algum resultado relevante, elas viveram uma série de princípios, e princípios que estão na Bíblia. Mesmo que elas não tenham essa percepção do cristianismo, de viver o evangelho, de viver dentro do propósito de Deus, elas vivem princípios. Agora, para quem já conhece a verdade, aí a minha opinião é que não tem como mais. Porque a partir do momento que você conhece a verdade, não tem como você ter sucesso se não estiver trabalhando dentro da verdade. Porque para quem conhece a verdade é o próprio sucesso. Você vive para a verdade.
E O sucesso é alcançar o hino, o sucesso é o alvo. se nós sentar com todas essas pessoas de sucesso, elas vão, assim, ó, se elas vamos botar 20 princípios em comum, todos eles são princípios cristãos. Só tem um lugar que tu vai achar esses princípios, que é no livro milenar, como chama o Thiago. Então, isso é verdade. Só que talvez elas estejam, como a gente falava antes, talvez elas tenham esse propósito, elas estão ligando no propósito, elas nem sabem. Mas nós que conhecemos, nós vamos ser também cobrados dentro do que a gente conhece. Então, por isso que a gente nem consegue mais. Mas o propósito que eu falo também é aquela questão assim, bom, eu entendi que o meu propósito, vocês entenderam, o propósito de vocês é abençoar as pessoas, né? Através do negócio vocês abençoam pessoas. Então, eu não acredito que um negócio de sucesso, ele funcione assim, seria um propósito. Tem que ter um propósito, porque senão você chega num momento que você nem... E no final das contas, nem é sobre o negócio propriamente dito, né? Como o Thiago falou agora há pouco, o negócio é um meio para que você alcance outras coisas. Mas, por exemplo... É uma ferramenta para que a gente acesse vidas de outras pessoas. Especialmente na nossa área, que a gente toca em pessoas no nosso dia a dia. Na autoestima. Né? Muita coisa. Por exemplo, se for traduzir para algo quase literal, você mexe com a identidade das pessoas no momento que está cortando pelo lápis. Então, tem muita coisa ali por trás. Às vezes tem uma mãe de família ali que não tem mais autoestima. Às vezes tu vai estar com uma mulher ali que apanha do marido. Passa muita gente, às vezes se a gente não entende que a gente tem um propósito, que a gente pode abençoar vidas através do nosso negócio. E eu falo isso porque a minha esposa também trabalha no ramo de beleza e as pessoas se identificam muito com ela, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, melhor dia da semana é quando eu venho aqui. Por quê? Porque sempre tem uma palavra, sempre tem além de um atendimento, tem um carinho, tem um amor que é transmitido. Então, isso que eu digo, você entende que você tem um propósito no negócio. Porque o propósito, você pode ser um cara muito usado para impactar vidas lá no teu negócio, né? Não precisa ser... Às vezes tem um cara que vai ser usado numa igreja, vai ser usado numa ação social. Cada um vai ser... Deus vai botar num lugar estratégico que ele vai ter ferramentas para... E para ti, Thiago, o que tu entende que o propósito faz a diferença, né? No sucesso aí do empreendedor? Eu acredito que a gente precisa ter uma clareza do que você quer atingir, né? Eu acho que você ter um alvo é fundamental, mas eu acredito que também ele não é imutável. Eu acho que conforme você vai alcançando algumas etapas, algumas jardas, sabe, vai descobrindo, exatamente essa palavra, sabe, vai tirando do oculto, vai descobrindo algumas riquezas, vai descobrindo alguns talentos, vai se formando novos propósitos, né? Eu confesso para você, a gente falando do Smart, realmente a gente tem um carinho porque sabe o que entrega, né, esse serviço e o quanto impacta na vida, no cotidiano da mulher, né? Com tempo para a família, para o filho, praticidade, autoestima. É um testemunho real da que vocês viram na prática. É incrível essa ferramenta. E a gente não tem ainda noção de onde isso vai parar e de quantas vidas vai impactar, seja colaboradores, seja sócios, ou seja o próprio cliente que está consumindo. Então, eu acho que esse propósito, ele também faz parte de ciclos, tem etapas na nossa vida, né? E eu acho que a gente nunca enxerga o quadro pronto, né? A gente começa, vai caminhando para aquele propósito final, né? Vai caminhando e vai entendendo. E vai entendendo, tu vai compreendendo, tu vai sentindo paz, vai tendo direção, vai fazendo sentido. Não é peso, né? É prazeroso como a gente está aqui, a gente está conversando, sabe? E é isso que, quando que você identifica que você está vivendo o propósito? Como tu diz, vai vindo outros propósitos, mas nunca beleza. Porque isso também e tem muitas coisas que não são ocultas, mas não são desvendadas. Mas, como que a gente entende que a gente está vivendo um propósito? Quando nos traz paz e nos traz amor naquilo. Quando isso que a gente está fazendo aqui para vocês, e é isso que a gente quer transmitir. Nossa, eu sinto um amor tão grande de falar isso para as pessoas, de compartilhar a história de caras que são uma referência. Eu estou aprendendo aí com eles. São pessoas ímpares. E
e cada um que vem aqui tem uma história diferente e eu fico impactado. Eu já gostava desse cara aqui, já gosto muito mais. O Maurício não tinha a oportunidade de ter uma relação mais estreita, mas agora também. E a gente vê que é lindo demais a gente poder fazer algo que a gente ama. E o principal é impactar vidas, né? Perfeito. E para a gente finalizar com chave de ouro, eu quero que você deixe uma dica do Thiago hoje, aquele cara que entendeu já o seu propósito real, e o Maurício, que passou por tanta coisa também, um cara que tem propriedade, autoridade no que fala. Se assim, eu tô começando hoje, eu sou aquele menino de 16 anos que tô com aquela cadeira versada, eu preciso saber disso para... O que vocês deixam aí de uma lição, apesar de tudo isso que a gente já teve no decorrer, mas para fechar com chave de ouro, essa aqui é a minha dica principal para você. Nós somos seres relacionais, então essa construção aqui, ela sempre vai elevar um nível nosso, né? Então a gente não entende às vezes o momento de um contato como esse, mas com certeza vai dar acesso a outras coisas. E eu creio que tudo que se construiu na minha trajetória, na nossa vida, porque Deus foi colocando pessoas, foi nos dando acesso a algumas coisas. Mas nós precisamos ser intencionais. Então meu convite para você que está assistindo aqui é que você seja intencional na construção das relações, que você procure pessoas que já tenham andado pelo caminho que você gostaria de alcançar. Então, estar conectado, buscar através de uma mentoria, de um treinamento, de algum acesso, de algum contato, se relacionar com pessoas que vivem de acordo com os princípios que você acredita, mas que já alcançaram coisas que você deseja alcançar. Então, por exemplo, nós somos a média das pessoas com quem a gente mais se relaciona, com quem a gente mais convive. E muitas vezes a gente não tem acesso no dia a dia a conviver com pessoas que nos edifiquem, que nos elevem a um nível espiritual, a um nível de maturidade maior. Então, uma ferramenta como essa aqui, parabéns pela iniciativa do podcast, também é uma forma de as pessoas que estão ouvindo aqui acessarem, né, chegarem perto de pessoas que possam elevar espiritualmente, intelectualmente, ou até mesmo profissionalmente, né, ou até o nível de maturidade, para que você possa estar mais conectado com isso. Que sacada isso, que sacada, Maurício. É a gente ser intencional, essa é a palavra-chave nas nossas relações. Escolha estar com pessoas, o Renan, ele até comentou no primeiro podcast, e eu procuro sempre estar com as pessoas melhores que eu. É isso. Porque você vai aprender. Então seja intencional. Isso você precisa ser intencional. Ser intencional não é ser interesseiro, é ser intencional. Eu preciso estar. O meu propósito é esse. Eu sonho em viver disso. Eu já entendi que esse é o propósito da minha vida. Eu quero impactar pessoas através disso, aprendendo isso. Então, escolha estar com pessoas que já trilharam o caminho para chegar onde você quer estar. Exato. Ser interessado, né? Interesseiro, né? Exato. Tem 3 formas de interesse, né? Exato. É você querer parecer interessante para os outros, você ser interesseiro nos outros, Exato. ou você ser interessado. Quando você é intencional, você é interessado. Porque tu vai servir ele, tu vai também ser servido, aprendendo, né? E você, Thiagão? Eu acredito que, aproveitando desse insight que o Maurício trouxe, para mim também é fundamental, acho que fazer boas escolhas referente às suas relações é fundamental. E humildade, procure ser humilde, porque a gente tem a oportunidade de aprender todos os dias. Né? Então, e às vezes o orgulho, a prepotência, né, o copo muito cheio te impede de você avançar para o próximo nível, porque está te faltando a humildade e você pode aprender sempre e com todo mundo. Então, humildade tem a ver com essa disposição e aprender, seja em qualquer pessoa, seja em qualquer momento, seja em qualquer relação, né? Você ser intencional, como o Maurício disse, para você estar no meio de pessoas que vão contribuir, né, te dar acesso, mas você precisa dar humildade para você absorver o máximo possível. E você só aprende quando você faz perguntas, e só faz perguntas quem é humilde. E é verdade. Porque quem faz perguntas quer aprender, entende que precisa aprender. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus continue abençoando, prosperando o negócio de vocês. Já é um sucesso, mas eu tenho certeza que isso é só a ponta do iceberg, que isso, tenho certeza disso. E vocês merecem, vocês são batalhadores, vocês têm princípios, vocês impactam, inspiram pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês, meus amigos, que sejam fortes e corajosos e vamos para cima. Obrigado, Samuel. Foi um prazer. Foi um prazer. Tamo junto. Um abraço.